com ele, que também conhece bastante a cidade de São Paulo, Pier Paolo Bottini, o advogado criminalista que vai nos ajudar agora a compreender. Tudo bem, Pier Paolo? Bem-vindo, hein? Você Tudo e a bem? sua biblioteca aí atrás, tantos livros, muita história, né? Quem é advogado, puxa vida, vive ali muito casado com os livros também. Pier Paolo está com a gente hoje para que nós possamos compreender o efeito da decisão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal decidiu definir um limite de 40 gramas de maconha como um critério para diferenciar usuário e traficante. Esse parâmetro será usado até que o Congresso aprove uma regulação nesse sentido. Puxa vida, com essa definição, então, o Supremo conclui o julgamento que se arrastava desde 2015. Pier Paolo, a minha primeira dúvida é, se o Congresso decide algo diferente do Supremo, a última palavra é de quem? É tudo que o Supremo dedicou de energia, horas de trabalho, não sei o que, para decidir, ou o que vale é o que o Congresso decidir? Veja, essa é uma questão que vai ser ainda discutida mais para frente, porque tudo vai depender de como o Congresso regulamentaria esse tema, né? O Congresso Nacional hoje discute uma proposta de emenda constitucional, ou seja, uma alteração da Constituição para criminalizar o usuário de drogas, ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal disse exatamente o contrário. Ele disse que é inconstitucional você usar do direito penal para proibir ou para inibir o uso de drogas. Então, a primeira questão não vai ser nem sobre a quantidade. Eu acho que vai ser a respeito da criminalização em si desse comportamento. Então, se o Congresso Nacional aprovar essa emenda constitucional, essa alteração da Constituição, isso muito provavelmente vai voltar ao Supremo Tribunal Federal, que pode, inclusive, reconhecer a inconstitucionalidade dessa alteração da Constituição. Ele pode dizer que essa mudança da Constituição, ela viola uma cláusula pétrea, um princípio que é inalterável da Constituição, e reconhecer a inconstitucionalidade, a invalidade desse movimento do Congresso Nacional. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ver como isso vai ser enfrentado pelo Poder Legislativo, para depois avaliar que tipo de análise pode ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Certo. E, professor, a gente sabe que aquilo que é decidido no Congresso, você tem a decisão e depois todas as linhas, inúmeras páginas definindo as regras. Em caso de, a regra é tal, em caso de, a regra é tal. Só que essa decisão veio da Suprema Corte Brasileira. Nesse caso, quem é que cria isso? São as outras instâncias? É de acordo com as ações que são colocadas ali? Eu preciso aqui resolver na justiça tal assunto, é de acordo com o caso, criam-se as regras. Como é que fica essa criação de regras? Veja, na verdade, a primeira discussão que o Supremo fez foi se você pode ou não usar o direito penal para criminalizar o traficante, o usuário de drogas. Então, a primeira premissa foi, olha, não é possível, o direito penal não tem essa legitimidade em relação ao usuário. Aí foi dado um segundo passo, como é que eu diferencio o usuário de drogas do traficante? Essa é uma questão importante. Por quê? Porque a polícia, quando aborda alguém, é ela que vai dar a primeira opinião sobre se aquilo é um tráfico e se aquilo é um uso. E o que se demonstrou nos votos dos ministros é que muitas vezes essa abordagem ela é pautada por um preconceito racial, por um preconceito social. Então, a ideia do Supremo, então, foi definir uma quantidade objetiva. Ou seja, a partir de agora, 40 gramas de maconha é o critério principal. Isso não significa que, no caso concreto, isso não possa ser alterado. Então, por exemplo, alguém está com 30 gramas, mas está vendendo, está com uma banquinha vendendo esses 30 gramas. Aí, nesse caso, esse critério pode ser, vamos dizer, desrespeitado. Mas esse é o critério inicial. Com esse critério, você tira do arbítrio da autoridade policial, do agente policial, essa definição, se naquele caso concreto, isso é tráfico ou isso é uso. Isso vai representar um impacto muito grande no encarceramento, né? A gente tem dados de que cerca de 30% das pessoas que estão presas pelo tráfico de maconha portavam menos de 40 gramas. Então, essa decisão, uma vez aplicada, ela deve representar aí um impacto grande no nosso sistema penitenciário. Professor, e é interessante quando a gente sai, eu enquanto jornalista, quando a gente sai da bolha do noticiário e começa a ver os comentários nas redes sociais, começa a ver as postagens, a gente pensa, em nome de Jesus, onde é que desliga a luz? Porque cada um vai interpretando a sua maneira. Aí você lê assim, porque agora todo mundo vai poder fumar maconha na rua, em qualquer lugar. Eu falei, gente, quem falou isso em algum momento, né? Aí a gente também entrevistou
teve aqui alguns entrevistados, porque o Supremo quer liberar geral, legalizar as drogas. Então, quando a gente fala de um assunto que mexe tanto com o sentimento nosso, inclusive com medo, qual pai, mãe, que quer ver um filho bagunçar sua vida por causa de drogas? Ninguém quer. Qual pessoa quer ver uma bagunça do sistema penitenciário? Ninguém quer. E também as pessoas imaginam ou deveriam querer que o racismo fosse, assim, cada vez mais debatido e que nós pudéssemos compreender que algumas posturas, sim, são racistas. Então, é difícil a gente sair da superfície de interpretações, professor. Por qual motivo a gente deve entender que não é que o Supremo está legalizando geral? Ele está dizendo só que é diferente o usuário do criminoso. Como é que a gente... do criminoso... usuário do traficante, também criminoso. Por qual motivo a gente pode ter certeza e tranquilizar essa interpretação equivocada que alguns têm? Isso é muito importante a gente repetir por diversas vezes, né? Acho que o próprio presidente do Supremo, Barroso, ele disse isso, repetiu isso inúmeras vezes, mas as pessoas acabam que não entendem e confundem um pouco as situações. O Supremo não liberou o uso de drogas, não legalizou o uso de drogas. Ele só disse que isso não é objeto do direito penal. Então, que usar drogas não é crime. Isso não significa que o Estado não pode abordar o usuário de drogas, em especial o usuário problemático, aquele que está viciado em drogas, por diversas formas. Ou seja, você tem ali programas de saúde pública, você tem programas de educação, né? A gente vê, por exemplo, o que aconteceu com o cigarro, né? Ninguém precisou criminalizar o uso de cigarro para diminuir brutalmente o uso de cigarro através de uma série de ações por parte não só das empresas, mas também do governo. Então, o que o Supremo fez foi simplesmente dizer, olha, o direito penal, ele não é chamado aqui, ele não é legítimo aqui. Agora, continua sendo ilícito você portar drogas? Sim. Se a pessoa estiver usando drogas na rua, fumando maconha, essa droga vai ser apreendida, porque isso continua sendo proibido. O que o Supremo disse esse é um problema de saúde pública. Então, se por acaso você mencionou, tem um filho que tem um problema com drogas e com vício, é muito melhor isso não ser criminalizado, porque eu vou ter a oportunidade de levar o meu filho num hospital, buscar tratamento, sem o medo dele ser envolvido numa investigação criminal. Então, ao tirar o direito penal, você facilita o acesso a programas de saúde pública, a programas de atendimento que precisam, sim, ser desenvolvidos para essa parcela da população. Mais uma vez, não é todo usuário de droga que precisa disso, aquele usuário problemático, aquele que é viciado, aquele que tem problemas de saúde. Pois é, então, numa abordagem policial, por exemplo, professor, compreendendo um pouquinho mais, o policial fornece as informações, a Polícia Civil faz o boletim de ocorrência e tudo mais. Então, eles terão de ser explícitos ali, porque é um pouquinho complicado compreender, mas como é que vai identificar? Ele vai pesar a droga que foi apreendida ou vai ter um embasamento? Mais ou menos tantos cigarros equivalem a tantos gramas. É isso que aos pouquinhos a gente teria de ver na prática, ser adaptado e até as corporações compreendendo para essas autuações da polícia. Em geral, eles têm um treinamento a respeito disso, né? Eles já conseguem visualmente constatar essa quantidade, a relação disso com o peso. Então, não vai ser tão difícil para um agente que é treinado, que faz esse tipo de abordagem, saber exatamente como que vai ser. Mas é claro que isso, aos poucos, isso vai se aprimorando. Mas o importante é você não deixar nas mãos desse policial a caracterização daquele como uso ou como tráfico, porque, mais uma vez, esse é o grande problema. E eu acho que o Supremo ter trazido essa quantidade foi importante. Eu não acho que ele aqui ocupou um espaço do Poder Legislativo, até porque o Poder Legislativo não regulamentou isso. Então, ele apresentou um critério. É claro que a Anvisa pode trazer outro critério, o Congresso Nacional pode trazer outro critério. Esse foi um congresso inicial que é um critério compatível com aquilo que os outros países já fizeram. A gente está lembrando que o Brasil é um dos últimos países da América Latina a descriminalizar o uso de drogas. A gente não está falando de nenhuma decisão ousada por parte do Supremo, né? A Argentina já fez isso, o Uruguai já fez isso, o Paraguai já fez isso, a Colômbia, a Venezuela, fora do país, vários estados dos Estados Unidos, Portugal. Enfim, a gente, na verdade, aqui é um dos últimos países a tomar essa decisão. E em nenhum desses países houve um uso indiscriminado de drogas. Aliás, pelo contrário, em países como Portugal, por exemplo, o número de mortes por overdose caiu significativamente depois da descriminalização, porque é justamente a possibilidade de você trazer essas pessoas para o serviço de saúde, pessoas que não vão ao serviço de saúde se isso for considerado crime. Então, eu acho que o Supremo deu um passo importante nesse sentido, sim, inclusive para prevenir de maneira mais clara e mais consistente esse uso problemático de drogas, que é um problema sem dúvida nenhuma.
Puxa vida, olha, cada vez que a gente fala do assunto é sempre muito interessante, ainda mais poder ouvir-te, professor. Obrigada pela gentileza, advogado e professor de Direito Penal, Pierpaolo Bottini.